Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos de um modo muito especial. Estamos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus, buscando direção espiritual e sabendo que o Senhor tem estado conosco, tem nos fortalecido, tem concedido sabedoria, discernimento para que entendamos a sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Estamos no período de 10 dias de clamor para os 365 dias de oração, e dentro deste período, hoje eu quero associar uma série de estudos que nós passamos nos últimos dias, porque eu gravei os dois primeiros dias, o primeiro e o segundo dia de clamor, e agora nós estamos no sexto dia. Então, nós temos para falar a respeito do dia 3, 4, 5 e 6, que é o de hoje, concluindo no sábado com o 10º dia. Então, são 10 dias de clamor para 365 dias de oração. É essa a nossa proposta de reflexão. E nesses dias, nesses últimos dias, falando a respeito do Espírito Santo, por 2 dias se falou a respeito dos dons espirituais, e no dia 3, né, e no dia 4 do clamor se falou sobre os dons espirituais, e no dia 5 e 6, que é hoje, né, o quinto e o sexto dia de clamor, estamos falando a respeito dos frutos do Espírito. Tá? Então, são temas que se misturam, e aqui eu vou fazer um apanhado geral, porque fica bem melhor de nós compreendermos desta maneira. Então, por que que eu prefiro fazer assim? Porque quando nós falamos do Espírito Santo, nós vamos envolver a pessoa do Espírito Santo, a sua questão de dons e frutos do Espírito, e também a sua relação com a pessoa de Jesus Cristo, que é muito importante que nós compreendamos, já que eles participam da mesma essência, sendo Jesus como Deus, sendo o Espírito Santo como Deus, e sendo o Espírito de Deus, o Pai. Então, eles estão em comunhão como essência da sua própria existência, sendo um só Deus na figura do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, como que nós podemos observar com um pouco mais de detalhes esta questão espiritual? Como diz a palavra de Deus, as questões espirituais só se discernem espiritualmente. Então, nós temos que ter uma boa reflexão, esta busca do Espírito Santo pela palavra de Deus, a Bíblia, como única regra de fé e prática, para que nós compreendamos de fato a palavra de Deus e tudo o que ela tem a nos mostrar a respeito deste assunto. Claro que tudo o que tem a nos mostrar, na medida em que cada um possa compreender, porque é assim que o Espírito Santo trabalha em nós. A medida que é nos dada é a medida da nossa capacidade de compreensão. Então, nós vamos, né, observando com detalhes, nós vamos observando a partir da fé, a partir da boa interpretação bíblica, para que nós não saiamos do contexto e não queremos colocar a nossa percepção dentro de um contexto de fé, dentro de um contexto bíblico. Por que que esses assuntos se misturam? Quando nós falamos dos dons espirituais e também do fruto do Espírito Santo, por que que esses dois temas vão acabar se misturando? Porque, de fato, a questão do dom espiritual, ele começa pelo fruto, e este é o primeiro aspecto que eu quero destacar com todos vocês. Observem um texto que me segue durante a vida toda. Eu tenho, né, um carinho muito grande por esse texto, pela maneira que ele fale comigo. Então, eu quero também que o Senhor fale com vocês agora, olhando esse texto de 1 Coríntios, a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Então, a primeira a Coríntios, o capítulo 12, o versículo 31, que ele é um versículo que, na maioria das Bíblias, ele está com seu texto cortado no meio, porque
ele é um versículo de transição para o capítulo 13. Então, observe o que nós temos aí nesse versículo do capítulo 12 de 1 Coríntios. Então, ele diz assim, versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Então, o que acontece? O apóstolo Paulo está escrevendo aqui para a igreja de Corinto e falando que nós devemos procurar os melhores dons espirituais. O que são os melhores dons? Tem um dom que é melhor do que o outro? Não, não é esse aspecto que o apóstolo Paulo está colocando. O que ele está colocando é que para cada um nós temos uma manifestação diferente do dom espiritual, dependendo da utilização, dependendo do nosso perfil de personalidade, o nosso jeito de ser, o nosso vínculo denominacional, a nossa interpretação bíblica, o crescimento de espiritualidade. Então, são muitos fatores que vão nos conduzir ao desenvolvimento do fruto do Espírito Santo. E, para isso, receber também o dom espiritual. O dom é manifesto pelo próprio Espírito, nós vamos ver isso com um pouco mais de detalhe, e ele fala que o Espírito só manifesta o dom quando convém, quando é necessário, quando tem proveito, porque senão não faz sentido ficar fazendo manifestação de dons espirituais. Então, o que ele diz aqui em 1 Coríntios 12, 31 é: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, porque no capítulo 12 ele está falando acerca dos dons espirituais. Ele fala: procure com zelo os melhores dons, aquele dom que você tem afinidade, aquele dom que você se encaixa, que você vê a necessidade para o contexto social que você está vivendo. Procure o melhor dom. E aí ele fala: eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. E aí no capítulo 13, versículo 1, ele começa falando a respeito do amor. Então ele fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que o tema, quando nós tratamos do Espírito Santo com dons espirituais, nós não podemos separar para tratar do fruto do Espírito separado do dom. Por que que nós temos que abranger, né, os dois aspectos? Porque nós podemos buscar qualquer dom espiritual. E lembrando que mesmo que nós busquemos, o dom só é manifestado pelo próprio Espírito, só é cedido pelo próprio Espírito para aquilo que convém a ele naquele momento, segundo a autoridade de Deus. Então, não adianta eu achar bonito um certo dom, ter atração por um certo dom, querer ter um dom que o Espírito Santo não considera proveitoso para que eu exerça aquele ministério. Então, o dom só se manifesta para um fim proveitoso. O que nós temos aqui? Em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 4, olha o que diz o texto aqui. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades de realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. É o que eu estou falando para todos vocês. É o que a Bíblia diz aqui.
Olha, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, quando você vê alguém falando que tem uma manifestação do Espírito Santo, a primeira pergunta que deve vir à sua mente é: qual é o proveito disso para esse momento? Se não tem proveito, dificilmente aquele aparente dom é de fato manifestação do Espírito Santo. Este aqui é um bom critério para que nós possamos identificar se um dom manifestado realmente vem do Espírito Santo ou não. O Espírito só se manifesta para um fim proveitoso. 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. E aí ele vai começar a falar dos dons espirituais, falando o quê? Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, operações de milagres, a outros, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, a capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, como lhe convém, a cada um individualmente. Então, aqui nós temos na palavra de Deus exatamente o que eu estou falando para vocês. O dom só se manifesta para um fim proveitoso. Quem decide o proveito é Deus. O Espírito Santo concede para o proveito naquele momento, e também é o mesmo Deus que realiza tudo em todos e ele distribui como lhe convém, como lhe apraz. Não é do jeito que eu quero, não é da maneira que eu quero, mas é como convém a Deus. Agora, a questão é, mesmo que eu procure qualquer um desses dons espirituais, e aí sim nós temos o versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. E o caminho sobremodo excelente, que Paulo vai mostrar aqui, não é diretamente o dom, mas sim o fruto, porque o primeiro fruto do Espírito Santo é amor, como nós temos lá em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, paciência, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Então, nós temos ali os frutos do Espírito e o primeiro deles é o amor. Agora, aqui em 1 Coríntios 13, Paulo ele vai falar que ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sendo dom do Espírito Santo, né, mesmo assim, se eu não fizer, se eu não exercer o dom espiritual com amor, não serve para absolutamente nada. É isso que ele está falando aqui. Não adianta, vamos voltar aqui. Olha, o primeiro fruto do Espírito é o amor, que é o que ele está destacando no versículo 31 de 1 Coríntios 12. Né? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Procure com zelo aquele dom que você acha necessário para aquele momento, na sociedade, no ambiente que você está inserido. Procure com zelo. E ele vai passar a mostrar um caminho sobremodo excelente. Né? Que caminho esse? É o caminho do amor. E dentro desse caminho do amor, nós temos aqui o primeiro fruto do Espírito. Por quê? Olha aqui o que acontece. No versículo 8. Porque a um é dado, mediante o Espírito, palavra de sabedoria. E aqui vamos no dom espiritual e no fruto do Espírito Santo, que é o amor. O que adianta eu ter palavra de sabedoria se eu não tiver amor? O que adianta eu ter palavra de conhecimento se eu não tiver amor? O que adianta eu ter fé e não ter amor? O que adianta eu ter o dom de curar e não ter amor?
O que adianta eu ter a capacidade de fazer milagres e não ter amor? Né? O que adianta compreender e entender e ter o dom de profecia se não tiver amor? O que adianta ter discernimento de espírito, variedade de línguas e dom para interpretar se não tiver amor? É isso que o apóstolo Paulo está colocando. Então, se eu não tiver o fruto, que é o amor, não adianta eu ter o dom. E se eu não tiver o fruto, é claro que o Espírito Santo não vai me conceder o dom. Como é que ele vai conceder um dom espiritual para quem não tem amor, que é o fruto do Espírito? É por isso que Jesus fala que na nossa relação espiritual, só pelos frutos é que nós conhecemos quem de fato tem comunhão com Deus ou não. Não são pelos dons espirituais, são pelos frutos do Espírito. Você reconhece que uma pessoa é filha ou filho de Deus pelo amor em primeiro lugar, mas pela paciência, pela paz, pela longanimidade, pela atenção, pela benignidade. Então, nós temos que observar de fato como o Espírito Santo tem trabalhado na nossa vida e na vida daqueles que nós convivemos, para poder identificarmos se de fato aquilo que nós estamos observando é fruto espiritual ou não. Como é que uma pessoa pode ter o dom de línguas, como é muito falado, sem ter amor? Não tem como. Nós temos que ter o fruto do Espírito para poder ser concedido àquele que recebeu o fruto, que vai ser concedido receber o dom no momento em que for necessário. Também, né, nós observamos aqui a maneira do apóstolo Paulo colocar. E como é que nós vamos descobrir, como é que nós vamos perceber que uma pessoa realmente recebeu o amor como fruto do Espírito Santo? É só nós observarmos aí a reação dessa pessoa. Porque observem aqui, para que nós identifiquemos, nós temos que saber os atributos do amor. Então vamos lá, em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 4, nós temos aí a orientação dos dons espirituais. No versículo 31, nós temos a explicação de que mesmo que eu busque esses dons, mas não tiver o fruto do amor, isto não me será concedido. Então, como tem pessoas que participam de religiões, de igrejas, de denominações, falam que têm dons espirituais, mas não têm amor. Não é visto o amor através da vida deles. Então, na verdade, estas pessoas, elas são charlatões. São pessoas que estão enganando, são pessoas que estão ludibriando a vida de muitos outros que são sinceros, que estão buscando Deus na sua integridade. E muitos estão usando de má fé para explorar pessoas boas de coração que realmente estão buscando a Deus. Então, nós temos que tomar muito cuidado, por isso é importante observarmos os sinais aqui que a Bíblia apresenta para cada um de nós. Então, não é só uma pessoa ter o dom de curar, não é uma pessoa ter o dom de fazer milagre. Se ela está fazendo isso por amor, como fruto do Espírito, então, de fato, isso vem de Deus. Se ela está fazendo por ganância, por dinheiro, por status, por ser reconhecida publicamente, então certamente isso não vem do fruto do Espírito Santo, do amor, e muito menos vai ter proveito para o reino de Deus. Então, não é um dom espiritual, é só um charlatanismo que, infelizmente, muitas vezes nós vemos acontecer por aí. Então, o que nós temos que perceber? Se nós temos que buscar os dons espirituais, mas, em primeiro lugar, temos que buscar o fruto do Espírito, então, a primeira providência é observar o quanto que o fruto do Espírito Santo já nos transformou, já mudou a nossa mente, o nosso caráter, a nossa personalidade, para que nós
sejamos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo na sua humanidade. Porque na sua humanidade ele revela o amor de Deus para que nós vivamos em amor. Lembra do que ele fala? Novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E que não é um mandamento novo, porque afinal de contas, o mandamento supremo é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, nós temos que observar com muito detalhe, com muita atenção, essa questão dos dons espirituais e do fruto do Espírito trabalhando em conjunto. Não pode haver separação, né? Porque para desenvolver, para receber o dom do Espírito, eu primeiro tenho que desenvolver o fruto do amor. Agora, como, que é a pergunta que eu deixei no ar, né? Como que eu vou observar, como que eu vou entender que uma pessoa tem o fruto do amor? É muito simples. Ele diz aqui ó, 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 4. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Então, observe, quando uma pessoa vem falar que ela recebeu um dom espiritual de Deus, qual o dom que ela recebeu? Agora, independente do dom que ela está alegando ter recebido da parte de Deus, a primeira coisa que eu tenho que observar é se ela está exercendo este dom através do fruto do amor. Por quê? Porque se ela tiver um dom e não tiver o fruto do amor, então certamente esse dom que ela está exercendo não está vindo de Deus. E é por isso que nós temos na Bíblia textos como, por exemplo, o texto de Mateus capítulo 7, Jesus falando a respeito do fim, né, e falando que muitas pessoas vão chegar diante dele no último dia e falar, mas Senhor, em teu nome eu não fiz milagres, eu não realizei tantas coisas, não expulsei demônios, e a resposta de Jesus, qual que vai ser? Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Quando Jesus está falando isso, o que ele está falando? Que tudo o que foi feito não foi feito por ele, nem pelo Espírito Santo. Eles não tinham comunhão com Deus, mas o que eles faziam, né, era notório. Então, uma pessoa pode ter um dom até de operação de milagres, mas este milagre não ter a fonte divina, não ter a fonte de Deus. E como é que eu vou identificar isso? Tenho que ver primeiramente pelo fruto do Espírito. Então, uma pessoa que tem o fruto do amor, olha aqui em 1 Coríntios 13, 4. A primeira observação que eu tenho que fazer, como que está a paciência dessa pessoa? Você é um filho de Deus, selado no Espírito Santo, você tem frutos do Espírito, e o maior e o primeiro e o mais importante de todos os frutos é o amor. Agora, como é que você sabe que você tem amor e que está desenvolvendo esse amor a cada dia na sua vida? Você tem paciência. Olha aqui, os atributos do amor, que é fruto do Espírito, na nossa vida, na vida do cristão. Você é paciente? Você é benigno? Você não se arde em ciúmes? Né? Porque os ciúmes, na verdade, é só uma maneira sutil de falar que eu não tenho confiança na outra pessoa. Né? Porque eu não tenho que ter ciúmes quando existe, de fato, confiança. Não se ufana, não se ensoberbece. Ninguém que realmente é pleno do amor de Deus, é cheio do amor de Deus e tem dons espirituais, não fica se gabando disso, falando, olha, eu tenho mais comunhão com Deus do que você, eu tenho mais proximidade com Deus, é por isso que eu recebo esse dom, eu oro mais, eu estudo mais a Bíblia, né? Ninguém
que tenha esse tipo de comportamento, de fato tem comunhão com Deus. Porque quem tem amor e comunhão com Deus não faz isso. Não tem a necessidade de estar se auto-reafirmando toda hora na frente de outras pessoas. Então, é o versículo 5 aqui. Não se conduz inconvenientemente, como tem crente dentro das igrejas se conduzindo de maneira inconveniente. Fala na hora que não deve, levanta na hora que não deve, anda na hora que não deve, mexe com o irmão na hora que não deve, faz piada até do que está acontecendo durante o culto no momento em que não deve. Pessoa extremamente inconveniente, que não sabe a hora de se calar, a hora da reverência, a hora de ficar quieto. Tem gente que não consegue discernir. É porque essa pessoa está faltando o que nela? Amor. Está faltando o fruto do Espírito Santo. Então, essa pessoa vai querer dizer que ela tem o dom de curar, que ela tem o dom de discernimento, ou que ela tem o dom de falar num idioma que ninguém conhece, né? Sendo que ela não tem o bom senso e o amor de respeitar o culto que ela está participando do Deus em que ela foi adorar? Será que essa pessoa, de fato, tem, né, algum discernimento para exercer ali? Né? É claro que não. Agora, quando nós observamos, né, que a pessoa sabe o momento de falar, o momento de se calar, mesmo que ela tenha alguma dúvida, é uma falta de educação enorme, uma pessoa interromper o culto, interromper, né, o raciocínio de alguém que está desenvolvendo ali algo a transmitir para a igreja. Porque o pensamento está focado num direcionamento, às vezes, dentro daquele direcionamento, pode acontecer de levantar a dúvida, o questionamento ou uma curiosidade de um irmão. Mas não é para ele interromper a mensagem e, principalmente, trazer desavenças e discordâncias públicas, porque isso é uma falta de consideração, uma falta de respeito, uma falta de reverência, porque aquele não é o momento. O que você tem que fazer? Se você tem alguma dúvida, se levantou alguma questão que gostaria de ser esclarecido, quando terminar, chame o pregador, o pastor ou quem quer que seja, chame em particular e tire a sua dúvida em particular com ele. Porque normalmente, na verdade, as pessoas não fazem isso porque elas não é que elas querem tirar a dúvida, não é que elas querem aprender, elas não querem nem tirar dúvida e nem aprender. O que elas querem, o que elas tentam fazer é provar que a pessoa que está fazendo o discurso ali, a pregação, está errado e quem está certo é ela. Né? É isso que está acontecendo na verdade. E não é isso que Deus quer de ninguém. Deus não quer confusão no meio do louvor, no meio do culto, no meio da pregação. Deus não quer esse tipo de comportamento. A igreja é lugar de paz, lugar de descanso, lugar de crescimento, de santificação, de acolhimento, de abraço, de amor. Ali é um lugar para se ter reverência, é um lugar de silêncio, é um lugar para você falar com Deus, não é para você falar com seu irmão. Se você quer falar com seu irmão, vá à casa dele, faça uma visita, marque um horário para você ir lá comer um bolinho, tomar um chá com ele, né? Vá até a casa dele, mas não queira bater papo com seu irmão na igreja. Outra coisa também, a igreja não é uma extensão da sua própria casa. Não é na igreja que você vai levar brinquedos para uma criança, lanche para as crianças. Não é dentro da igreja que você vai deixar a criança gritar, correr, fazer o que quer lá dentro, porque ali não é o quintal da casa dela. Ali não é a praça onde ela foi brincar. A igreja é um lugar de reverência onde que se tem que se reconhecer que Deus está presente. Deus está falando e todos que estão ali estão para ouvir.
E se você não quer ouvir a voz de Deus, não esteja ali. Agora, pelo menos, não atrapalhe o outro que quer ouvir e que foi ali para isso. Quantas pessoas já tiveram, né, dentro da igreja e já se levantaram e saíram sem a conclusão da mensagem? Por quê? Né? Porque não tinha condição de ficar dentro da igreja por causa do barulho, por causa da falta da reverência, por causa da falta de atenção. E são essas pessoas que querem falar que são tão santificadas que manifestam dons espirituais. É claro que uma coisa não encaixa com a outra. Então, é isto que o apóstolo Paulo está dizendo aqui na Bíblia. Ainda que se falasse a língua dos anjos e dos homens, ainda que se desse o corpo a ser queimado, ou se distribuísse todos os bens, mas se não tiver amor, não serve para absolutamente nada. E como é que eu sei que uma pessoa tem amor? Porque é uma pessoa paciente, benigna, que não se arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se procura os seus próprios interesses, não se exaspera, aquela pessoa que é extremamente irritada, aquela pessoa que só responde com uma palavra que fere, com um jeito bruto, com um jeito agressivo, né? Então, esta pessoa também não tem amor. Não se ressente do mal. Uma pessoa que tem amor não se ressente do mal. Imagine se Jesus fosse se ressentir do mal que foi feito contra ele. Qual seria a reação de Jesus se ele tivesse que se ressentir do mal que foi feito contra ele? Nós, infelizmente, somos humanos, somos passíveis de erros e muitas vezes nós fazemos o mal até sem querer. Mas dá para identificar quando alguém é maldoso de fato e quando alguém está fazendo sem querer, né? Fez alguma coisa até na intenção de ajudar, mas o resultado não foi positivo, o resultado não foi bom. Acontece isso com muita gente. Você querer estender a mão, você querer ajudar e acabar atrapalhando. Nós somos seres imperfeitos e na nossa imperfeição, infelizmente, cometemos erros até quando queremos fazer o bem. Lembra do que o apóstolo Paulo diz? O bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço. E o mal que eu não quero, muitas vezes eu faço. Mas não é por isso que eu vou ficar ressentido, porque se eu sei que a pessoa estava tentando me ajudar, mesmo que o final acabou me trazendo algum prejuízo, eu sei que não é a intenção daquela pessoa, mas eu tenho que ter discernimento para saber se realmente ela fez aquilo com uma boa índole, com uma boa fé, ou se ela estava tentando me prejudicar. E se ela estava tentando me prejudicar de fato, eu também não tenho que ter raiva dela, mágoa dela, nada disso. Eu só preciso me afastar, porque não é uma pessoa de confiança, não é uma pessoa que pode compartilhar a vida comigo. Então, né, é melhor deixar, né, esta pessoa seguir o rumo dela, né, e vai seguir o seu em paz, continue no amor de Cristo e deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida e restaurar o que for necessário na outra pessoa. A palavra de Deus nos diz: no que depender de vós, tenha paz com todos, mas é no que depender de você. Tem coisa que não depende de você, depende do outro, mas é um termômetro para que você observe se essa pessoa realmente é seu amigo, se ele é um cristão, se ele tem o fruto do amor do Espírito Santo para poder ter algum dom espiritual. Então, ela não se ressente do mal. Versículo 6, aqui de 1 Coríntios 13. Não se alegra com a injustiça, né? Não é aquela pessoa que quando acontece alguma coisa injusta, né? Ou às vezes até justa, mas alguma coisa de mal, ela não fala, bem feito, eu já tinha avisado. Né? Não, o cristão não fala isso. O cristão fala, olha, que pena que ele caiu nesse pecado, que pena que ele teve esse problema, que pena que ele sofreu essa injustiça, é uma pessoa tão boa, não deveria estar passando por isso.
ela se compadece, ela tem compaixão, ela sofre junto. A pessoa que de fato tem amor, ela sofre junto, e é aí que vem a palavra compaixão. Você sofrer junto com o outro, ter compaixão. Então, não se alegra com a injustiça, ao contrário, regozija-se com a verdade. E aqui diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então vamos lá. Tudo sofre, sofre porque sabe que Cristo também sofreu por amor. Tudo crê, porque eu sempre vou ter um ponto positivo para buscar no outro. Eu não vou olhar para o outro com um olhar de maldade. Eu sempre vou dar um olhar de crédito. Então, tudo crê, né? Tudo espera. Eu espero que a pessoa seja bem-sucedida, eu espero que ela melhore, eu espero que ela seja transformada pelo Espírito Santo, eu espero que ela alcance as suas conquistas, objetivos e realizações. Eu espero que ela seja abençoada por Deus. É isto que um cristão com amor espera para o outro. Tudo suporta, né? E o amor jamais acaba. O amor, de fato, ele jamais acaba, né? Porque ele é uma decisão, ele não é apenas um sentimento. E ele está selado pelo Espírito Santo, porque é fruto do Espírito. Então, ele jamais acaba. Então, para que eu tenha dons espirituais, eu tenho primeiro que ter o fruto do Espírito, que é o amor. Quem não tem fruto do Espírito não tem dom espiritual. É incompatível uma coisa com a outra. E quem tem o fruto do Espírito Santo, obrigatoriamente vai ter dons espirituais? Sim, mas às vezes ele tem dificuldade até de reconhecer, porque na sua humildade, na sua simplicidade, no seu jeito de ser, ele até não reconhece o dom que o Espírito Santo está dando para ele, que às vezes é um dom simples, o dom do abraço, o dom do acolhimento, o dom de você prestar atenção no outro, o dom de socorrer outra pessoa. Nem sempre o dom é você ser boca. Muitas vezes você precisa ser ombro para que a pessoa possa se apoiar em você. Muitas vezes você precisa ser o acolhimento para que a pessoa possa ser abraçada. Muitas vezes você só precisa ser o colo para aquela pessoa que está carente, está necessitando de um colo de um amigo. Muitas vezes você não precisa ser boca para ninguém. Você só precisa ser ouvido para que o outro possa falar, possa se expressar. Então, existem dons espirituais que são dons simples do nosso dia a dia, da nossa vida. E quem tem o fruto do Espírito vai ter o dom espiritual. Agora, não é toda pessoa que tem dom espiritual e se gaba desse dom, né, que tem fruto do Espírito. Então, se a pessoa não tem fruto do Espírito Santo, certamente o que ela está manifestando não é dom do Espírito Santo. Pode ser um dom de manipulação humana, pode ser um dom pessoal, um dom de desenvolvimento da sua própria capacidade, mas certamente não é um dom espiritual. E o que nós temos, né, também dentro disso, né, tratando dessa questão, são os dons ministeriais, que daí nós mudamos um pouco o foco, porque aqui em 1 Coríntios, nós temos aqui o fruto do Espírito, né, mas em 1 Coríntios 13, nós temos o fruto que é o amor. Em 1 Coríntios 12, nós temos os dons individuais, os dons de serviço. Agora, e é por isso também, lembrando, né, uma frase, uma palavra de Jesus no Evangelho segundo João, quando ele vai passar o ministério pastoral para Pedro, ele faz a pergunta para João, para Pedro, né? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Por que que Jesus está perguntando isso para Pedro? Porque se não tiver o fruto do amor, não pode receber um dom ministerial. Não poderia receber nenhum dom
individual de serviço, quanto mais um dom ministerial. Então, aqui, nós temos também os dons ministeriais, que estão relatados em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, nós temos aqui os dons ministeriais. E olha o que ele diz aqui. Então, Efésios capítulo 4, o versículo 7 em diante. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Né? Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Observe que aqui o texto ele está falando direto da pessoa de Cristo. Mas se os dons são espirituais, por que ele está se referindo à pessoa de Cristo? Por causa da essência, a essência da triunidade entre Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, a essência é a mesma. Então, quando Jesus envia o Espírito Santo, é como se o próprio Cristo descesse novamente de uma outra forma, para que pudesse habitar em todos nós, ser onipresente, onisciente, né, de fato poder estar em todos ao mesmo tempo, nesta forma espiritual. Afinal de contas, Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, o que é que nós temos aqui? Versículo 9. Ora, que quer dizer subiu, senão também o que havia descido até as regiões inferiores da terra? Observe que ele está falando de Jesus. E aí ele vem, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele está falando do quê? De Jesus Cristo. Aquele que desceu, que se fez carne e habitou entre nós, é o mesmo que subiu. E quando ele subiu, o que ele fez? Ele enviou o Espírito Santo para estar em nós. E aqui ele vai falar, versículo 11, ele mesmo, quem é ele mesmo? A expressão do grego é ele próprio, o próprio Jesus. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha, pela astúcia com que induzem ao erro, né? Pela artimanha dos homens e pela astúcia que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, e de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Observe a insistência da recorrência do fruto do Espírito, que é o amor. Por quê? Porque se não for feito com amor, não vem do Espírito Santo. Se não foi feito com amor, não vem de Deus. Se não foi feito com amor, não tem parte com Jesus Cristo. Se não for feito com amor, de nada vai servir, usando a expressão do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13. Então, o que nós temos? Nós temos 1 Coríntios 12, falando dos dons espirituais, e já no capítulo 13, ele faz a transição falando o quê? Que mesmo que eu tenha qualquer dom espiritual, mas se não tiver o fruto do Espírito, o amor, não vai servir para nada. E agora, aqui em Efésios, nos dons ministeriais,
não adianta nada eu ser um apóstolo. O que é um apóstolo? A palavra apóstolo do grego quer dizer enviado. Não adianta eu ser um enviado de Jesus Cristo com ódio no coração. Eu tenho que ser um enviado com amor, senão eu não vou transmitir a presença de Cristo, a palavra de Cristo. Eu tenho que ser um enviado com amor. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Você é um enviado de Jesus, mas se você não tiver amor, não serve para nada. Né? Outros para profetas. O que é um profeta? O profeta é aquele que é capaz de analisar uma situação e projetar para o futuro. Né? Então, é aquele que vai ser responsável pelo a observação da possibilidade do crescimento do povo de Deus. Então, você observa, né, e projeta para o futuro. Mas se não fizer isso com amor, não tem nada, né, de vínculo com Deus. Né? Outros para evangelistas, aqueles que vão levar a palavra do evangelho com ênfase, com amor, com sinceridade, com integridade, com respeito, com reverência, né? Levando de fato a palavra de amor. Outros para pastores, e aqui, na tradução na língua portuguesa, está outros para pastores e mestres, como se fossem duas coisas separadas. No texto grego não é assim. O texto grego é outros para pastores mestres, porque todo pastor tem que ser mestre na palavra de Deus. Todo pastor tem que ter maestria para examinar as escrituras, interpretar, explicar, transmitir a outros. Eu espero que vocês estejam compreendendo esta mensagem de maneira fácil, porque eu sou um pastor mestre que estou transmitindo aqui a explicação da palavra de Deus. Então, a minha função qual é? É fazer com que você compreenda a palavra de Deus com a maior integridade, dignidade, reverência e eficácia possível, com a maior facilidade possível. Então, eu espero, de fato, que você esteja entendendo. Esta é a função do pastor, além de cuidar, além de buscar, além de trazer, né, a compreensão da palavra de Deus. O pastor tem esse ministério de cuidado, de oração, né? Esse ministério de manutenção do membro, né? Da ovelha, de cuidar da ovelha que nem é dele, mas são as ovelhas de Cristo que estão sob a sua responsabilidade naquele momento. Então, o pastor tem esta função. E esses são dons ministeriais, são dons de ministério. Então, quem concede os dons de ministério é o próprio Jesus Cristo. Ele mesmo concedeu, é o que fala aqui no versículo 11 de Efésios capítulo 4. O próprio Jesus Cristo concedeu uns para os apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres. Mas, da mesma forma, se a pessoa não tiver amor, não vai servir para absolutamente nada. Não pode estar relacionado ao ministério em si. Como é que alguém vai ser um pastor se ele não amar o ministério, não amar a ovelha? Né? Seria a mesma coisa de você falar que uma pessoa quer ser médico, mas ele não gosta de consultório, ele não pode ver sangue, ele quer ser um cirurgião, mas ele tem horror a sangue, ele não pode ver sangue. Como é que ele vai ser um cirurgião? Como é que ele vai ser um médico se ele não gosta de tratar com pessoas, de falar com as pessoas? Como que ele vai ser um profissional de uma área em que ele tem algum ponto em que ele tem a restrição naquela área? No mundo espiritual, é da mesma forma. Eu não posso ser um pastor sem amar. Eu não posso ser um ancião sem amar. Eu não posso ser um diácono sem amar. Eu não posso ser
alguém dos departamentos, dos ministérios, Ministério da Criança, Ministério da Mulher, né, líder de desbravadores, aventureiros, seja o departamento, o ministério que for, eu não posso ser se eu não tiver amor, porque é o amor que vai suportar todas as coisas. E é no amor dos frutos do Espírito que nós somos selados. É pelo fruto que nós somos conhecidos que somos filhos de Deus. Por isso que se não tiver amor, não seremos absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, o que nós temos aqui? Temos os frutos do Espírito ligados aos dons espirituais e ainda temos o chamado de Jesus Cristo para os ministérios. Aqueles que já estão no ministério, como pastores distritais, pastores das suas denominações, líderes que têm outros títulos, mas Deus não está interessado em título, ele está interessado em saber que, independente da sua denominação, do seu vínculo religioso, você tem amor de fato, você desenvolveu o amor, amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, você de fato tem um amor que o fruto primordial do Espírito Santo para que você possa receber de fato aí os dons espirituais e os dons ministeriais, porque senão você não vai ser um bom presidente de uma congregação, de uma missão, de um departamento, você não vai ser um bom administrador, você não vai ser um bom pastor, não vai ser um bom ancião, você não vai ser qualificado para as coisas de Deus, que deve ser feito com amor, com integridade, com responsabilidade, com reverência, com fé. E é isso que Deus quer que você e todos nós compreendamos. Então, que Deus abençoe, que essa palavra realmente fale com você e que você tenha uma boa reflexão e busque, em primeiro lugar, os frutos do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Então, você tem os frutos do Espírito, que trata ali da paz, paciência, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio, né? Contra essas coisas que não existe lei. Então, olha o que nós temos aqui. Gálatas, capítulo 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você, como filho e filha de Deus, você tem que ter fruto do Espírito. Você não vai ser salvo e nem vai ser reconhecido como cristão se não tiver fruto do Espírito Santo. Não é por causa do seu vestuário, da sua alimentação, não é por guarda de um dia ou de outro que você vai ser reconhecido como cristão. Você vai ser reconhecido por ter frutos do Espírito Santo. E pelos frutos do Espírito Santo é que você vai realizar todas as outras coisas. Você vai mudar a sua alimentação, o seu ambiente de frequência, as suas amizades, o seu vestuário, né? Você vai fazer tudo por amor a Deus, porque se não for por amor, não vai servir para absolutamente nada. Então, observe, né, se você está selado no Espírito Santo. Porque se você tiver os frutos, você também vai ter os dons espirituais. E aqueles que foram chamados para o ministério, né, por Jesus Cristo, esses precisam mais ainda dos frutos do Espírito, e a essência de tudo é o amor. Então, que Deus abençoe a todos de um modo muito especial. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos os que estão nos acompanhando. Que o Senhor conceda a tua paz e direção, que estejamos sempre sensíveis à tua voz. Pai, que o Senhor nos revista e nos preencha com o teu amor. Que o teu amor infinito, a graça salvadora e santificadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo
estejam com todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia, em nome de Jesus.